Os passos de Elias ecoavam pelo chão frio do tribunal, não por serem firmes, mas porque ele usava sandálias tão gastas que mais pareciam papelão. O sol da manhã ainda não havia secado o orvalho da calçada, e sua barra de calça desfiada estava úmida até a canela. Entrou com a cabeça baixa, carregando um saco plástico com documentos amassados. Ninguém o acompanhava. A sala de audiências já estava quase cheia. Um murmúrio percorreu os bancos assim que ele cruzou a porta. Alguns cochichavam, outros apenas observavam, com aquele olhar que mistura pena e desprezo. O oficial de justiça sequer o anunciou com respeito, apenas apontou para o banco dos réus e murmurou: "É ali mesmo." Elias sentou-se, ajeitando o corpo devagar, como se a madeira do assento pudesse julgá-lo antes mesmo do juiz. Olhou ao redor, notando as gravatas, os ternos alinhados, os saltos que batiam no piso com impaciência. Ele não combinava com nada daquilo. Era um corpo estranho, invisível para uns, incômodo para outros. O juiz entrou com passos duros e expressão cansada. Um homem de meia idade, imponente, acostumado a controlar a sala apenas com o olhar. Jogou os papéis sobre a mesa e antes mesmo de abrir o processo, ergueu os olhos em direção a Elias, franziu a testa e soltou uma risada curta. "Bom dia, senhor Elias." "É isso", disse, forçando uma formalidade que soava irônica. E sem esperar resposta, completou: "Espero que o senhor tenha algo mais convincente do que essas roupas para se defender hoje." A sala riu. Não muito, apenas o suficiente para se ouvir o desprezo. Elias apenas abaixou os olhos. As mãos calejadas repousavam sobre os joelhos. Não reagiu, nem um suspiro, apenas o silêncio. A promotoria começou a folhear seus papéis com teatralidade. O promotor, um jovem ambicioso de terno azul marinho, olhou Elias de cima a baixo e disse: "Meritíssimo, essa será uma audiência simples. Temos uma acusação direta de furto. Testemunha presencial. O réu foi visto próximo ao local do crime. A aparência já fala por si." O juiz assentiu, como se não fosse necessário muito mais. Elias continuava quieto, olhando fixamente para um ponto qualquer no chão, como quem se agarra à realidade para não desmoronar. Do lado oposto, o defensor público sequer tirou os olhos do relógio. Apressado, desconectado, pegou uma pasta surrada e folheou papéis com desânimo. "Meritíssimo, meu cliente alega inocência, mas vamos ouvir as partes, claro. Meu cliente." A palavra soou vazia, quase fria. Elias não era cliente de ninguém. Era só um homem ali, sentado, esperando a chance de explicar o que ninguém parecia querer ouvir. O juiz pigarreou: "Senhor Elias, quando chegar sua vez, o senhor poderá falar. Por ora, fique quieto." As horas seguintes passaram em arranjos de testemunhas, perguntas vazias e respostas combinadas. Elias observava tudo, não interrompia, não suspirava, mas seus olhos, esses sim, gritavam. Quando o juiz suspendeu a sessão para o intervalo, muitos se levantaram. O defensor saiu sem nem olhar para trás. O promotor foi tomar café e Elias ficou ali, sozinho, sentado, com as mãos entrelaçadas, esperando sua hora. A porta se fechou e por um instante a sala ficou vazia, mas no ar pairava algo que ninguém ali havia percebido ainda: a verdade. Antes de estar sentado naquele banco de réus, Elias era apenas mais um rosto conhecido nas ruas de paralelepípedo do centro da cidade. Para alguns, ele era o moço das frutas, o senhor simpático que chegava antes das 7, todos os dias, com um carrinho de mão carregado de bananas, maçãs e laranjas. Para outros, era o homem das palavras gentis, que sempre oferecia uma fruta a mais para os idosos e uma piada para as crianças. Vivia num bairro modesto da periferia, onde as casas eram simples e os muros baixos deixavam ver hortas nos quintais. Morava sozinho, desde que perdera a esposa 5 anos antes. A dor da ausência ainda o acompanhava, mas ele a disfarçava com rotinas bem cuidadas. Toda manhã, lavava o rosto com água fria da bica, calçava suas sandálias de couro, já gastas pelos anos, e seguia seu trajeto. No ponto onde montava sua banca improvisada, ele via o mundo passar. Era em frente ao fórum da cidade, onde o movimento era constante. Advogados apressados, policiais mal-humorados, senhores de terno, mulheres com pastas. Elias estava ali todos os dias, com sua caixa de madeira servindo de balcão e uma lona esticada para se proteger do sol. Com o tempo, já conhecia pelo nome algumas pessoas dali, e mais ainda, conhecia os olhares. O olhar de quem pedia desconto, o olhar de quem não queria ser visto comprando com ele, o olhar de quem não respondia ao bom dia. Mesmo assim, Elias nunca revidava, nunca. Seu jeito calmo, quase resignado, era o escudo que o mantinha firme. Ele entendia o mundo como um lugar desigual, mas ainda assim digno para quem andasse de cabeça erguida. Certa vez, uma senhora caiu na calçada
calçada ao tropeçar no salto. Foi Elias quem a ajudou a se levantar. Limpou o joelho machucado com um pano limpo e ofereceu água. Outra vez, um menino fugido de casa apareceu com fome. Elias dividiu seu almoço com ele e deu abrigo até os pais chegarem. Não fazia isso por religião, nem por política. Fazia porque acreditava que era o certo. Naquela manhã, antes de ser preso, ele havia vendido 3 dúzias de bananas e um saco de limões. Estava guardando o troco cuidadosamente quando o cliente que o acusaria apareceu. Com olhos aflitos e palavras duras, acusou, gritou, e a polícia apareceu antes mesmo que Elias entendesse o motivo. Agora, ao contrário dos dias em que ficava de pé, oferecendo frutas, ele estava sentado, esperando por justiça. E mesmo naquele banco duro, cercado por olhares de julgamento, Elias não sentia vergonha. Aquele lugar não definia quem ele era. O que ele vestia nos pés, as rugas no rosto, o silêncio nos lábios, tudo contava uma história que o tribunal ainda não conhecia, mas conheceria. Era quarta-feira, por volta das 9 da manhã, quando o incidente aconteceu. O dia havia começado como qualquer outro para Elias. Ele já havia montado sua banca, lavado cuidadosamente as frutas com água de uma garrafa plástica e colocado as melhores na frente, como sempre fazia. O fluxo de pessoas era constante naquela parte da calçada, e ele, como sempre, sorria para quem passava, mesmo sem resposta. Foi então que ele viu o homem. Era um sujeito bem vestido, com relógio de metal brilhante no pulso e uma pasta de couro preto debaixo do braço. Elias o reconheceu. Já o vira algumas vezes, comprando maçãs com pressa, sem nunca cumprimentar. Da última vez, sequer esperou o troco. Pegou a fruta e foi embora. Elias teve que correr atrás dele na calçada para entregar o dinheiro de volta. Naquele dia, o homem estava nervoso. Olhava para os lados, falava no telefone com a voz alterada e andava de um lado para o outro na calçada, como se esperasse algo. Quando desligou, aproximou-se da banca e começou a mexer nas frutas sem dizer uma palavra. Elias tentou puxar conversa, como sempre fazia. "Bom dia, doutor. Essas maçãs estão no ponto. Pode escolher à vontade." O homem não respondeu. Em vez disso, pegou uma maçã, cheirou-a com desdém e devolveu. Em seguida, deu 2 passos para trás, colocou a mão nos bolsos e então subitamente gritou: "Cadê minha carteira?" Seus olhos se arregalaram. Ele começou a tatear o terno com pressa, abrindo a pasta, revirando os bolsos. "Foi esse aí", apontou para Elias. "Ele chegou perto demais. Ele me roubou." As palavras soaram como um disparo. 2 pessoas que passavam pararam. Um guarda que fazia ronda do outro lado da rua se aproximou rapidamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o guarda, com a mão no cinto. O homem, agora mais indignado do que assustado, apontava com insistência: "Esse vendedor aí, eu estava aqui, vi ele mexendo perto de mim, e agora minha carteira sumiu. Ele me roubou." Elias congelou. Não entendia o que estava acontecendo. Eu nem me aproximei do senhor. Só ofereci fruta." "Cala a boca", gritou o homem. "Tá vendo? Já tá tentando se fazer de inocente." O guarda chamou reforço. Em menos de 3 minutos, 2 policiais chegaram em uma viatura. Não havia provas. Não houve revista. Elias não resistiu, mas tentou argumentar: "Eu nem saí do meu lugar. Tem gente que me viu aqui o tempo todo." Mas ninguém quis ouvir. O homem era conhecido na região. Advogado, segundo diziam. E Elias era apenas Elias. O povo se calou. Quem conhecia o feirante apenas observou, olhos baixos, como quem não quer se envolver. Ninguém defendeu. Ninguém interveio. Foi levado algemado. Na delegacia, ficou sentado horas, até alguém decidir o que fazer com ele. Não encontraram carteira alguma, mas também não perguntaram onde poderia estar. O advogado registrou a ocorrência e, no fim do dia, o delegado informou que Elias responderia por furto. Na audiência marcada às pressas, não houve investigação, apenas prazos e procedimentos. E ali estava ele, sentado no banco dos réus, acusado de um crime que não cometeu, encarando um sistema mais interessado em julgar pelas aparências do que pelas provas. Mas a verdade tem o pé firme, mesmo quando caminha de sandália. O tribunal estava lotado. As pessoas se acomodaram nos bancos de madeira e a quietude da sala fazia o ambiente ainda mais opressor. Elias ainda estava sentado no banco dos réus, imóvel. O juiz não o olhava diretamente. Seus olhos, cegos pela rotina, focavam nos papéis à sua frente, como se o caso fosse apenas mais um entre centenas. Mas para Elias, aquele momento era a sua vida inteira. O juiz, com seu semblante fechado,
fez um sinal para que o promotor se levantasse. Era o início do que parecia ser um julgamento rápido, como tantos outros. Senhor juiz, começou o promotor, com uma postura ereta e um tom enfadonho. O caso é simples. O réu foi flagrado próximo ao local do crime. A vítima identificou-o imediatamente. Não há necessidade de maiores delongas. A acusação é clara. Furto. Elias sentiu um nó na garganta. A palavra furto reverberava em sua mente como um peso. Não sabia o que dizer. Não sabia como explicar, sem ser julgado por todos ali. O olhar do promotor não era apenas acusador, mas cruel. Havia algo ali que parecia desprezar até mesmo o direito de defesa. O juiz assentiu, sem sequer levantar os olhos do processo. Elias poderia jurar que o homem ali na frente não o via como uma pessoa, mas como uma simples formalidade a ser cumprida. Foi então que o defensor público se levantou. Seu rosto era cansado, o tipo de cansaço que vem de alguém que lida com casos simples demais, dia após dia. Ele tinha uma expressão desinteressada, como se já soubesse o veredito. Meritíssimo, começou ele, enquanto ajeitava a gravata. Gostaria de destacar que meu cliente se declara inocente. No entanto, a defesa não tem muitos argumentos a oferecer, visto que as provas são mínimas. O olhar do defensor foi tão vazio quanto sua fala. Elias queria falar, queria gritar, protestar, mas suas palavras se perderam na garganta. Como poderia defender o que não tinha como provar? Como poderia pedir justiça quando estava à mercê de um sistema que parecia já ter decidido seu destino? O juiz interrompeu o silêncio que havia tomado conta da sala. Seu olhar era de desdém. Senhor Elias, a defesa do senhor já foi apresentada. Caso tenha algo mais a dizer, esta é a sua chance. Elias sentiu a pressão de todos os olhos. Ele não queria ser aquele homem que sucumbiria às expectativas do tribunal. Queria, de alguma forma, mostrar quem ele era, além da aparência simples e da vida modesta que levava. Mas as palavras estavam presas. O promotor estava impaciente, jogando os papéis para cima. O juiz batia a caneta sobre a mesa, esperando algum movimento. Ele olhou para Elias novamente e disse, com uma voz baixa e cortante, Senhor Elias, se não tem nada a declarar, podemos encerrar a audiência. A sala ficou em silêncio. O som da caneta batendo na mesa parecia mais forte do que nunca. Elias respirou fundo. O que ele tinha a perder? Foi então que uma voz, baixa e firme, surgiu da boca de Elias. Meritíssimo, ele começou lentamente. Eu tenho uma história. O juiz levantou os olhos, surpreso. Os murmúrios nos bancos aumentaram, como se a sala estivesse aguardando ansiosamente o que viria a seguir. Mesmo o promotor, que já se preparava para interromper, se calou. Todos os olhares estavam voltados para ele. Elias se levantou do banco dos réus com dificuldades, a voz tremendo, mas os olhos fixos na frente. Eu não sou ninguém importante, meritíssimo. Só um homem simples. Sempre fui. Mas não posso deixar que me chamem de ladrão sem me defender. Eu não roubei ninguém. O juiz, desconcertado, esperou que ele continuasse. Mas, antes que pudesse fazer outra pergunta, Elias falou novamente, agora com mais firmeza. Eu não sou um criminoso, nem de perto. Se o senhor me der a chance de falar, vou mostrar que tudo isso é um grande engano. A sala, Tito, permaneceu em silêncio absoluto. Algo havia mudado. O juiz não sorria mais. Os olhares dos presentes não eram mais de desdém. O público sentia a tensão no ar. Elias ainda não sabia o que aconteceria, mas naquele momento algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, não ia mais se calar. O juiz, inicialmente surpreso com a ousadia de Elias, não sabia exatamente como reagir. A sala ainda estava em silêncio, mas a tensão no ar parecia palpável. Ele olhou para o promotor, que estava com o rosto fechado, e então dirigiu-se à defesa. Senhor Elias, o senhor tem a palavra, disse o juiz, ainda com uma certa dúvida na voz. Fale, então. O tribunal lhe escuta. Elias respirou fundo. Seus olhos estavam fixos no chão por um momento, mas logo se levantaram para encarar o juiz. Ele sabia que aquela era sua única chance de se defender de verdade. Eu sei que não tenho grandes provas a meu favor, começou Elias, com a voz firme, mas sem pressa. Mas o senhor precisa me ouvir. Só isso. Eu sou um homem simples. Como já disse, vendo frutas na rua. A minha vida é baseada na honestidade, no trabalho duro. O senhor deve ter visto tantas pessoas por aqui, tantas outras que já passaram por essa sala. Mas o que vou contar é algo que eu nunca imaginei
que teria que dizer em um lugar como esse. A sala continuava em silêncio. Os olhares agora estavam com ele, esperando por uma explicação. O promotor tentou parecer indiferente, mas havia uma certa inquietação em seus olhos. Elias deu um passo à frente, se aproximando da mesa. Ele não olhou para os advogados, não procurou apoio em ninguém. Estava ali por si só, representando a única coisa que tinha, a sua verdade. Na manhã em que fui acusado de roubo, tudo o que eu fiz foi o que sempre faço. Estava vendendo minhas frutas na calçada. Esse homem, Elias apontou levemente para o advogado da acusação, estava simplesmente passando. Eu nunca o vi antes. Eu não sou um homem que causa problemas. Nunca fui. Elias parou por um momento. As palavras pareciam difíceis de sair. Ele olhou para o juiz, tentando transmitir a sinceridade que sentia. Sabia que se não fosse agora, talvez nunca mais teria outra chance. Então, esse homem... Elias hesitou, lembrando-se da agressividade no rosto do acusado. Ele começou a mexer nas frutas de uma maneira que não fazia sentido, como se estivesse tentando encontrar algo. Depois, quando não encontrou o que queria, ele começou a gritar, me acusando de ter roubado sua carteira. Eu sei que parece absurdo, mas ele foi tão rápido em me acusar, tão agressivo, que não teve tempo para pensar no que estava fazendo. O juiz não interrompeu, mas o olhar atento de seus olhos estava agora mais fixo em Elias. O promotor, por outro lado, franziu a testa. Ele não estava preparado para isso. Não era isso que ele esperava. Era como se Elias estivesse levando todos a um terreno desconhecido. Eu não roubei ninguém, meritíssimo. Eu nunca roubei nada de ninguém. Eu sou um homem honesto. Toda a minha vida foi de trabalho duro. Eu não sei o que se passa na cabeça daquela pessoa, mas o senhor sabe tão bem quanto eu que às vezes as pessoas fazem acusações sem pensar nas consequências. Quando ele me apontou, eu fiquei em choque. O senhor pode entender isso, não pode? Algo como isso nunca aconteceu comigo. Nunca pensei que alguém fosse me tratar dessa maneira, como se eu fosse um criminoso. Elias olhou para os presentes, viu a curiosidade nos olhos de alguns, sentiu, pela primeira vez naquele tribunal, que estava sendo ouvido de verdade. Ele podia ver que alguns começavam a acreditar nele. Sua sinceridade parecia ter tocado algo nas pessoas. Eu sei que o senhor pode estar pensando que estou apenas tentando me defender. Elias fez uma pausa, engolindo em seco. Mas eu quero que o senhor saiba que a única coisa que eu sou é um homem que tentou sobreviver em um mundo difícil, um mundo onde as pessoas fazem julgamentos rápidos, sem sequer pensar. O juiz olhou de Elias para o promotor, que estava visivelmente desconfortável. Este não parecia ter argumentos que pudessem refutar a história simples, mas comovente de Elias. O promotor limpou a garganta, tentando retomar o controle da situação, mas a voz de Elias ecoava pela sala, criando uma dúvida crescente em todos que estavam ali. O que o senhor quer dizer com isso, Elias? Perguntou o juiz com um tom mais suave. Pela primeira vez, parecia estar ouvindo com mais atenção. Elias respirou fundo antes de responder. O que eu quero dizer, meritíssimo, é que a acusação contra mim é injusta. Eu não sou o ladrão que tentaram me fazer parecer. E tudo o que peço é que me deem a chance de provar quem eu realmente sou. Deixem-me mostrar que o que aconteceu não foi mais do que um engano, um mal-entendido. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O juiz ponderava suas palavras. O promotor não sabia o que responder. E o público estava totalmente envolvido na história simples de um homem simples que apenas queria ser ouvido. Finalmente, o juiz baixou os olhos para os papéis e com uma voz grave disse: o tribunal considerará as palavras do réu e decidirá, após uma revisão mais detalhada, se o caso continua ou se será arquivado. A tensão na sala não desapareceu, mas havia uma sensação de esperança no ar. Elias, que antes sentia que seu destino estava selado, agora tinha um vislumbre de algo que nunca imaginou: a possibilidade de justiça. O tribunal estava agitado. A notícia de que Elias poderia ser inocentado, que algo estava prestes a mudar, havia se espalhado como fogo. O juiz, após um intervalo de um dia, retornou com uma resolução, mais uma audiência, mais uma chance para que ambos os lados apresentassem suas evidências. O promotor parecia menos confiante agora. Elias, por outro lado, estava mais calmo do que nunca. Na manhã seguinte, ele se sentou novamente no banco dos réus, seu corpo ainda tenso, mas sua mente agora focada. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. O público na galeria estava mais atento, muitos curiosos, outros em dúvida, mas todos aguardando pela continuação daquele que agora parecia um jogo de paciência. Todos queriam ver o desfecho. A sala de tribunal ainda estava cheia quando o juiz iniciou a sessão, seus olhos graves sobre o público.
Vamos prosseguir, disse ele com sua voz baixa e cortante. Senhor promotor, faça sua última argumentação. O promotor, com o semblante ligeiramente abalado, se levantou para falar. Sua postura, que antes era confiante, agora estava vacilante, e ele não parecia ter tanta certeza sobre o que dizer. Ele ajustou os óculos e olhou para Elias, e então para o juiz, com um olhar que misturava impaciência e uma leve preocupação. Senhor juiz, começou o promotor, ainda tentando recuperar a compostura. O réu foi encontrado no local do crime, e embora não tenha sido possível apresentar provas concretas de roubo, sua presença naquela área, próximo à vítima, é suficiente para levantar dúvidas. As circunstâncias são suspeitas, mas, ao contrário do que o promotor imaginava, havia algo mais que o tribunal estava prestes a ouvir. Antes que o juiz pudesse fazer qualquer comentário, uma figura apareceu na porta do tribunal. O homem estava com pressa, seu rosto preocupado. Ele era um dos conhecidos da feira de Elias. Havia algo em seus olhos que transmitia urgência. Meritíssimo, disse ele, interrompendo a fala do promotor. Eu preciso falar. Eu tenho algo importante a declarar. O juiz olhou para ele, surpreso, mas fez um gesto com a mão para que ele se aproximasse. O homem, ofegante, caminhou até a bancada de testemunhas e, sem mais delongas, começou a falar. Eu sou José, disse ele, virando-se para todos na sala. Eu sou vendedor de peixes na feira onde o Elias trabalha. Eu estava ali, naquele dia. Eu vi o que aconteceu. Eu vi tudo. O promotor franziu a testa. Não estava preparado para essa virada. Elias, por sua vez, sentiu uma chama de esperança começar a acender em seu peito. O homem continuou. Eu estava do outro lado da rua quando vi o doutor chegando perto do Elias. Eles não se falaram muito, mas o vi de perto. Quando o homem começou a gritar, acusando o Elias de roubo. Eu vi algo que talvez o senhor não saiba, doutor. Eu vi o homem colocando a mão no bolso e tirando a carteira dele antes de começar a gritar. A sala inteira ficou em silêncio. O promotor abriu a boca, tentando refutar a afirmação, mas não havia como. O olhar do juiz estava fixo no homem, que agora estava sendo ouvido com atenção. Eu não queria me meter, mas... Continuou José, hesitante. Ele colocou a carteira dele no bolso da frente. E depois, quando começou a gritar e acusar o Elias, ele parecia nervoso demais, como se tentasse se livrar de algo. Eu nunca vi o Elias fazer nada errado. José olhou para Elias, e os olhos de Elias brilharam com gratidão. Ele sabia que naquela hora a história estava mudando. Ele não era mais o homem culpado, e sim o homem que tinha sido vítima de uma mentira. O promotor, agora com um olhar desconcertado, tentou reagir, mas as palavras falharam. Não havia mais como continuar com a acusação. O juiz, que até então estava completamente imerso na leitura dos documentos, finalmente levantou os olhos e, com um tom que parecia pesar sobre ele, disse: o tribunal ouviu o depoimento da testemunha. A acusação não tem mais respaldo. Senhor promotor, o senhor não tem mais argumentos para sustentar este caso. O promotor, derrotado, se calou. Não havia mais como contestar a evidência apresentada. O juiz então olhou para Elias, que estava agora em pé, com o olhar fixo e a respiração mais tranquila. Em vista dos novos fatos apresentados, disse o juiz, o tribunal decide que o réu, Elias, está isento de qualquer culpa. Ele será liberado imediatamente. Este caso está encerrado. As palavras do juiz ecoaram pela sala. Elias sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ele estava livre. Livres estavam suas mãos e seu nome. Ele sorriu, não de forma triunfante, mas de forma agradecida. Ele sabia que, de alguma forma, o destino havia sido favorável. José sorriu para ele da galeria. Elias fez um aceno de cabeça em sua direção. O homem sabia que aquele gesto de coragem havia mudado o rumo de sua vida. Quando Elias deixou a sala de tribunal, o sol já estava se pondo. Ele sentiu a brisa fresca do fim de tarde, o cheiro da terra e da rua conhecida. Ele estava livre para recomeçar, mais forte, mais vivo, e sabia que, após tudo aquilo, nunca mais seria o mesmo. A vida de Elias não voltou ao normal imediatamente, nem poderia. Depois de tudo o que passou, ele sabia que o caminho à frente seria diferente, mas não de uma forma ruim. A sensação de liberdade que sentiu ao sair do tribunal foi apenas o começo de algo maior. Ele estava determinado a recomeçar sua vida de uma maneira mais forte, mais segura de si e com novos valores. Os primeiros dias após o julgamento foram uma montanha-russa de emoções. No entanto, ele logo percebeu que, além da simples vitória judicial, o verdadeiro ganho estava naquilo que ele aprendeu sobre si mesmo. Ele não era mais o homem acuado e temeroso, mas um homem que agora sabia do seu próprio valor. A feira, seu
velho local de trabalho ainda o esperava. Quando Elias chegou lá, na manhã seguinte, as primeiras pessoas que o viram o cumprimentaram com sorrisos e olhares de reconhecimento. Muitos já sabiam da vitória no tribunal. E a notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. De alguma forma, a luta de Elias havia tocado as pessoas. Ele não era mais apenas um vendedor de frutas. Agora, ele era uma espécie de herói local. Durante aquela manhã, Elias não vendeu apenas frutas. Ele vendeu confiança. Ele se sentiu mais aberto, mais conectado com os outros. Sentia que havia superado algo que ele nem imaginava ser possível. Ele sabia que, ao longo de toda a sua vida, teria que continuar lutando. Mas agora, ele estava pronto para encarar os desafios de frente com uma nova perspectiva. Uma senhora que comprava com ele há anos o parou no meio de sua venda. Ela sorriu e o observou com um olhar profundo. Elias, o senhor sempre foi honesto com todos nós, mas agora vejo que há algo mais em você, algo que é ainda mais forte do que qualquer fruta que o senhor possa vender, disse ela, com os olhos cheios de admiração. Aquelas palavras tocaram Elias de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele nunca imaginou que suas ações, sua luta por justiça, pudessem ter esse efeito nas pessoas ao seu redor. As palavras daquela senhora não eram apenas um elogio à sua vitória, mas um reconhecimento de que ele havia crescido, se tornado alguém mais forte, mais capaz de enfrentar o mundo. Conforme os dias passaram, o tempo e a rotina começaram a ser diferentes. Elias não apenas vendia suas frutas, ele também se tornou um símbolo para outros. Sempre que alguém o abordava para saber mais sobre o que havia acontecido no tribunal, ele não hesitava em contar sua história. Mas agora, ele contava não com o peso de um homem acusado injustamente, mas com a confiança de alguém que havia passado por um fogo e saído mais forte. Naquela manhã de domingo, quando o céu estava claro e o mercado estava mais tranquilo, Elias se viu refletindo sobre sua jornada. Ele pensou em tudo o que havia acontecido, nas lágrimas que derramou, nas noites sem dormir, na angústia de ser acusado de algo que não fez. Ele pensou também na justiça que finalmente o libertou e, mais importante ainda, pensou no que isso significava para ele e para os outros. A luta de Elias não fora apenas uma luta pessoal, mas uma luta por algo maior, algo que transcende o que vemos na superfície. Ele aprendeu que a vida nem sempre é justa, mas que a verdade tem uma maneira de emergir, de alguma forma, mesmo que demore. Sabia agora que a verdadeira força não estava na luta externa, mas na capacidade de acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo parecia estar contra ele. Em meio à feira movimentada, Elias olhou ao redor. Ele viu crianças brincando, casais conversando e outros trabalhadores em suas barracas. Ele percebeu que, de certa forma, aquele era o seu lugar. Ali, entre as frutas e os olhares dos outros, ele se sentia em casa. Ele sabia que sua jornada não havia terminado. Ao contrário, estava apenas começando. Ele ainda teria muito a aprender, muito a crescer, mas ele já não temia mais o futuro. De repente, uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Era José, o homem que o ajudara a virar o caso no tribunal. "Ei, Elias", disse ele, se aproximando com um sorriso largo. "Não imaginei que o veria tão feliz por aqui. Eu soube que as coisas agora estão tranquilas para você." Elias sorriu de volta. "Sim, agora está tudo bem. Mas, sabe, nem tudo foi fácil. Eu aprendi muito durante esse tempo. Não foi só sobre vencer, foi sobre aprender a confiar em mim mesmo." José assentiu, entendendo perfeitamente. Às vezes, é isso que nos falta. A confiança. A vida vai te testando e você tem que encontrar uma maneira de seguir em frente. Elias olhou para José com gratidão. Ele sabia que a vida continuaria a ser cheia de desafios, mas agora ele tinha algo muito mais valioso do que qualquer vitória. Ele tinha a confiança para enfrentar tudo o que viria. O sol se punha e a luz dourada iluminava as barracas da feira. Elias sentiu uma sensação de paz em seu coração. Ele havia superado o pior. O pior já havia ficado para trás. O futuro agora estava cheio de possibilidades. E, com isso, ele sorriu. Um sorriso tranquilo, um sorriso que falava de esperança.